Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto e último tutorial da série Criando Personagem para Games, nessa parceria estabelecida com o Acom Brasil. Desde já gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pelo suporte. Recebemos muitos feedbacks positivos a respeito desses vídeos, o que foi bastante legal. Peço também desculpas pelo grande intervalo de tempo entre o vídeo 3 devido a alguns contratempos. Nesse vídeo irei mostrar o processo que eu uso para criar as texturas dos personagens, usando o Substance Painter e o Marmoset para render final. É importante no Maya nós colocarmos um material para cada UV set. Lembrando que na aula 3, na parte de UV, onde nós abrimos a malha do personagem, nós setamos uma UV praticamente para a armadura, como você pode ver na cor vermelha, e setamos um outro UV para a parte orgânica, basicamente para o corpo, chifre, etc., né? E outras partes. Então foram 2 UVs para esse personagem. Para que o Substance Painter reconheça esses UVs de maneira separada, para que você, na hora de criar as texturas e material, não se aplique para uma outra UV indesejada, é importante que você faça essa setagem aqui no Maya antes de exportar o Substance Painter. Então eu coloquei um material para uma UV e um material diferente para outra UV, simplesmente assim, né? Agora eu vou selecionar todas as minhas meshes, ou seja, o meu modelo, vou no menu File, Export Selected, e lá embaixo em File Type, né, o tipo de formatos para exportar, eu vou exportar em FBX, vou marcar lá FBX Export. Você pode exportar em OBJ também, mas se você for exportar em FBX, certifique que a sua versão ou o formato do seu FBX esteja numa versão anterior, porque se você estiver usando o Maya 2016, pode acontecer, por ele estar um pouco avançado do que outros softwares, de a versão 2016 dar problema na hora de importar no Substance Painter. Então eu volto ali para a versão 2014-2015 para que eu tenha certeza que vai, né, conversar com o Substance Painter e até mesmo com o Marmoset. Isso ocorre porque em alguns casos realmente o software, no caso do Maya, como ele vem a versão mais adiantada do que outros softwares, acontece do Substance Painter ou outro software não reconhecer aquela versão do FBX. Então eu volto para 2014 e 2015 e com certeza vai funcionar tranquilamente lá no Substance Painter. Agora eu simplesmente escolho a pasta, o local que eu gostaria de salvar e coloco o nome do meu arquivo e clico em Export Selection. Com o Substance aberto, eu vou lá no menu File, vou clicar em New para criar um novo documento e nessa janelinha New Project, o que é importante agora aqui nessa abinha Mesh, você ir nessa opção Select e você vai buscar o seu modelo, tá? Onde você exportou aquele modelo FBX. Aqui tem a opção também que você pode ver de Normal Map Format, que está OpenGL e depois tem a opção de DirectX.
A diferença entre o OpenGL e o DirectX é bem simples. O OpenGL ele trabalha com os relevos normalmente para fora, que é o padrão mesmo, por exemplo, que o Maya, o Marmoset usa, né? E a engine, por exemplo, a Unreal Engine usa o normal map com padrão DirectX, que é a normal, ela fica invertida se você olhar o mapa, né? Mas dentro da engine trabalha corretamente. Então é bem simples. Se você levar para o Photoshop e selecionar o canal Green, o canal verde, e dar Ctrl I para inverter, você pode ficar alternando a normal para OpenGL e DirectX, né? Nada mais do que a maneira que a engine ou o software que você está usando lê o normal map. Nesse botão Add, que você pode ver aqui do lado direito, você pode usar para carregar suas texturas externas, que você tenha feito o bake igual a gente fez no Xnormal, né? Como eu fiz no vídeo anterior. Você pode carregar suas texturas aqui. E também tem aqui a resolução que você vai utilizar quando abrir o arquivo. Isso aqui pode ser alternado durante o trabalho, né? Não precisa você fazer isso aqui agora, você pode abrir com o 1024 e depois alternar lá dentro mesmo do projeto, tá? Só para nível de informação, o Substance ele guarda valores de MIPMAP, né? Que ele faz exatamente? Ele conserva os pixels. Então, se você está trabalhando em 1024, você quer ver uma resolução maior, quando você mudar para 2048, por exemplo, ele vai reajustar os pixels da sua textura para compensar e manter a resolução correta. Ele não estoura os pixels, né? O mesmo acontece se for para 4096. Você está trabalhando ali, você vê com a resolução boa, quer diminuir o arquivo para não ficar tão pesado na hora de pintar, por exemplo. Você pode voltar para 1024, pintar e depois subir, pode ficar alternando a resolução, que ele não danifica os pixels. Agora só vou aqui no botãozinho Select, vou encontrar o meu arquivo, onde eu salvei o meu FBX, selecionar, dar abrir, e em seguida é só eu dar OK, e o meu modelo será carregado aqui na viewport do Substance. OK? Então aqui eu tenho a viewport do Substance. Como você pode ver aqui do lado direito, eu havia comentado, está escrito Test Reset List. Exatamente os materiais, exatamente com os nomes que eu setei lá no Maya, está aqui do lado direito. Ó, como você pode ver, eu havia falado que é importante, né, você deixar um material para cada UV7, porque ele separa dessa maneira aqui. Então eu posso pintar cada um individualmente. Outra coisa interessante é que você pode mudar aqui a viewport, ó, fechei. Eu posso vir ali no menu View, posso resetar a interface e, por exemplo, posso voltar ao Shell qualquer momento, né? Caso eu queira, por exemplo, fechar ele só para poder visualizar melhor aqui a viewport, eu posso fazer dessa maneira, customizar minha viewport, né? Aqui eu tenho View Settings do lado direito aqui, é onde eu tenho as configurações da viewport, por exemplo, né? Então tem aqui Environment Map, tem como panorama o início, posso trocar aqui textura, né? Que na verdade isso aqui é um Cube Map, que ele está emitindo luz a partir dessa imagem e também ele influencia na reflexão nos materiais, né? Então é importante que você sete um material aqui, ou desculpa, um environment, né? Uma imagem dessa que vai emitir luz e tal, simular o ambiente que o personagem está, que seja um pouco mais neutro, porque se você colocar uma coisa muito colorida aqui, o que vai acontecer? Ele vai influenciar muito na hora que você estiver fazendo a textura, entendeu? Então ele vai acabar colocando uma cor muito forte ali e atrapalhando. Por exemplo, aqui em cima tem criação de layers, né? Eu cliquei aqui para criar um fill layer. Um fill layer, quando você cria um fill layer, ele já vem com um material básico, assim, default, tipo um material Blim mesmo, né? Um tipo Blim. Ele tem aqui as opções aqui o Basic Color, tem o Height Map, né? De relevo, tem o Roughness, que controla aqui
a reflexão, quanto mais preto eu mover, mais reflexivo vai ficar o material. E eu tenho o Metallic, né? O Metallic a gente usa para materiais metálicos mesmo, né? Então eu posso controlar aqui essas opções para variar o aspecto do meu material, né? Deixar mais fosco, deixar mais reflexivo. Eu vou falar melhor sobre cada canal desse aqui, né? Que a gente pode aplicar texturas, fazer várias manipulações dentro de cada canal. O canal de cor ali, o canal de relevo. E eu posso desligar cada um aqui em cima também, como eu quiser. Posso vir desligar a qualquer momento, trabalhar só um deles, seja cor, seja relevo, reflexão. Posso trabalhar eles individualmente também. Então agora eu posso selecionar ali no Test Reset List, lá em cima, né? Primeiramente eu vou aqui nos Layer, vou deletar esse Layer aqui que eu criei só de exemplo, né? E vou mostrar aqui para você no Test Reset List. Deixa eu vir aqui e desligar, né? Ou colocar solo ali em cima para ficar só o UV que eu quero ver mesmo, para você ver qual que exatamente estou trabalhando. E no Test Settings, lá embaixo, né? Correspondente ao Set List, eu tenho o Size, que é correspondente a somente essa UV que eu estou selecionando. Como eu havia falado no início, você pode ficar alterando aqui o tamanho da textura durante o processo, né? Para ficar mais fácil de você administrar. Ok? Então aqui é relacionado a cada UV selecionado, né? O Test Reset List ali, dependendo do que está selecionado, é correspondente a cada um mesmo. E aqui tem os canais, né? O Channels aqui é correspondente àqueles canais que a gente estava mexendo ali anterior, que é o Base Color, tem aqui o Height Map, o Roughness, né? E o Metallic, que é exatamente os canais que eu estou trabalhando no material. Isso pode ser mudado ali naquele sinalzinho de mais ali, você pode adicionar outros canais como Specular, Opacity, a gente vai ver isso durante o processo. E nessa abinha aqui de baixo, onde você pode marcar aqui Textures, você pode arrastar suas texturas do Windows para cá, ele já vem as texturas para você. Ou você pode, se preferir, pode ir no menu File e dar Import Images. Ele vai importar as imagens ou as texturas que você tenha gerado, né, externas, como os bakes que a gente fez de Normal Map, Occlusion e até mesmo o Color ID, né, que a gente vai usar para máscaras. A mesma coisa ocorre aqui para relacionar ou linkar essas texturas com o V devido, né? Então, por exemplo, só prestar atenção aqui qual que é o material que eu estou trabalhando lá em cima no Test Reset List, né? Que tem a UV, ou seja, o material que eu estou trabalhando no momento. E aqui no Test Reset Settings eu vou arrastar lá das minhas texturas, vou escolher lá a minha normal e vou arrastar aqui para o canal de normal, por exemplo, o mesmo para o Occlusion, o mesmo para o Cavity, para o ID, é só arrastar para cá que ele já vai linkar no material devido, né? Ou se não, clicar mesmo nesse botãozinho aqui onde está o normal, o Occlusion, que ele vai mostrar para você selecionar as texturas, ok? Aqui embaixo do lado direito, vocês podem perceber que existem, né, duas opções aqui de materiais. Você pode ver que está escrito só Materials, que é um material comum, procedural, e aqui do outro lado tem Smart Materials. Qual a diferença entre eles, né? O primeiro aqui, o Materials, eles são materiais mais procedurais, assim, que embora o Smart também, né? Mas o Smart é um pouco mais mais composto de outras, às vezes de outros materiais juntos para chegar no resultado final. Mas esse material aqui, o início, ele é mais simples. Então, quando você jogar, você vai ver que vou criar um layer aqui chamado Fill Layer, né? Um layer de preenchimento. E quando eu seleciono qualquer material aqui dessa BIA Materials, ele já vai aplicar para esse layer. Ele é um material mais simples, assim, como fosse mais padrão, para que você
comece a criar um material mais interessante a partir dele, digamos assim, né? E tem uns materiais assim básicos interessantes como esse metal aqui, né? Você pode ver aqui é um metal interessante que dá para usar como ponto de partida e você pode alterar algumas coisas nele, como você viu que eu dei uma alterada de leve aqui na escala da UV, a quantidade de reflexão. E ali embaixo nos parâmetros também eu posso mudar a cor, a quantidade, o roughness é o que define também a reflexão, né? Então você vê que é poucas opções nesse material básico, mas que já é um ponto de partida interessante. O Smart é diferente, eu não clico nele e ele vai direto para o Fill Layer, não, porque ele é um material composto, alguém criou, salvou, depois eu vou mostrar como você pode criar os seus próprios Smart Materials. Mas aqui para você jogar ele lá para o seu layer é simplesmente clicar e arrastar e soltar lá nos layers, tá? Então você solta ele lá, ele já vai aplicar para a peça. Então você repara aqui que o Smart Material ele é um pouco mais robusto, né? Bem mais robusto. Ele tem vários layers de composição, você pode ver ranhuras nas quinas do objeto. Se eu abrir aqui o grupo do Smart Materials, você pode ver que tem muitos layers ou subgrupos com efeitos diferentes. Então basta você desligar o layer aqui para você ver o que cada um está fazendo. Por exemplo, esse aqui é das ranhuras da quina, né? E você desligando outros aqui, você pode ver que tem efeitos diferentes. Por exemplo, dentro desse grupo tinha outros efeitos e tem aqui um efeito que é exatamente para colocar essas ranhuras na borda, que a gente vai ver que é os generators, que gera esse efeito na borda, né? Esse descascado. Ele usa o mapa de curvature, que é o cavity, para encontrar essas quinas do objeto, né? Depois a gente vai ver isso aqui mais para frente. Tem vários parâmetros que podem ser configurados, como aumentar a intensidade desse efeito, né? A gente vai ver isso aqui durante o processo, como cada parâmetro aqui funciona exatamente para dentro desse Smart Material, ok? Então, para começar, eu vou usar esse material, um material aqui básico de metal, que eu acho interessante para esse nosso modelo. Se eu criar um Fill Layer, clicar no material e aplicar para o meu Fill Layer, né? Então eu tenho aqui um material básico interessante de metal que eu acho que combina com o modelo. A gente vai trabalhar ele melhor, obviamente. Nos layers aqui, se você clicar onde estava normal, você tem aqui as opções igual o Photoshop, né? Ele tem multiply, overlay, e ali onde está basic color lá em cima é relacionado àquele número 100 ali, a opacidade, exatamente igual ao Photoshop. Então, por exemplo, se eu estou no modo ali basic color, né? Se eu abaixar esse valor aqui, eu vou abaixar a opacidade da cor, no caso, né? da diffuse do modelo. Se eu mudar ali, eu tenho a opção ali de height map. Se eu abaixar esse valor aqui, você vai ver que os relevos vão abaixar, diminuir a intensidade, que é a opacidade de cada efeito, né? E assim eu posso fazer com qualquer parâmetro ali, seja roughness, metalness, eu posso diminuir o valor da opacidade através desse local aqui também, apenas para nível de informação. Cada material tem seus valores aqui, os parâmetros que eu posso alterar aqui embaixo também do lado direito. Como aqui no roughness eu posso controlar a intensidade da reflexão, né? Quanto mais preto, aqui pro lado do preto, mais reflexivo. Quanto mais branco, mais fosco, tá? Então eu posso alterar esses parâmetros aqui do material também, né? Vou alterar aqui, por exemplo, a cor. Vou colocar um pouquinho mais para o azul, depois levar um pouquinho mais para o roxo, para que eu possa deixar mais parecido com o conceito, né? Com o concept que a gente está usando. Agora eu vou criar uma máscara para deixar esse metal, esse material, somente na parte que eu quero mesmo, né? Então cliquei com o botão direito em cima do layer. Aqui eu tenho alguns tipos de máscara, máscara branca que vai deixar revelado, né, o que eu já tenho no layer, preto vai esconder. E eu tenho aqui, por exemplo, outras opções de máscara também. Eu cliquei em uma aqui só para vocês verem, né, como funciona.
E tem bitmap, você pode trazer uma imagem de fora, usar como máscara. E tem depois aqui o ID Mask, né? Que é baseado, a gente vai buscar uma cor que a gente colocou lá naquele mapa de ID, aquele mapa colorido, que a gente define qual vai ser o mesmo material, né? Então tem aqui embaixo ali Color Selection, vou do lado direito em Pick Color, né? Tem aquele botão Pick Color aqui. Vou clicar e ele revela e mostra o meu ID. Cada cor aqui é o mesmo material. Então eu fiz isso no Photoshop mesmo, mas você pode fazer de outra maneira. Então quando eu clico ali na peça que eu quero que tenha a mesma cor, ele vai aplicar esse material somente para essa cor definida, no caso o vermelho. Se eu clicar em outra cor, por exemplo, seja esse azul aqui que eu cliquei, ele aplica também, né? Revela esse material para aquela cor ali e assim sucessivamente para outros. E ele fica ali o momento que eu quiser deletar essas cores, eu posso, né? Posso vir aqui e deletar essas cores, né? E ele deleta lá também da máscara. Então isso é aplicado à minha máscara, tá? Então você pode ver depois que eu criei aquela máscara ali baseada no meu ID, né? No Color Selection, eu consigo aplicar somente para uma região. Isso fica muito mais fácil de eu administrar os materiais do meu modelo, né? Então não preciso ficar toda hora pintando máscara no Substance. Eu vou criar, por exemplo, agora um novo Fill Layer e a gente vai ver um efeito aqui diferente, tá? Eu vou aplicar também uma outra máscara nesse Fill Layer e a gente vai usar um efeito aqui para criar as ranhuras nas bordas do modelo. Então vou colocar aqui, por exemplo, agora uma Black Mask, que é para esconder o que eu já tenho. Clicar com o botão direito em cima da máscara, não do layer, tá? Então vou clicar em cima da máscara aqui e vou lá embaixo, tem a opção Add Generator, né? Tem uma opçãozinha aqui. E do lado direito ali, ele tem os meus generators, que eu posso escolher. Cada um faz um efeito diferente. Um coloca as ranhuras nas bordas, outro coloca do lado de dentro, né? E ele usa o meu mapa de curvature, que é o mapa de cavidade que ele usa para encontrar as linhas, né? O contorno do objeto e aplicar o efeito de acordo com esse mapa. Ele também usa outros mapas auxiliares, como Occlusion. Depende do efeito, ele vai usar alguns mapas diferentes para ajudar a encontrar a quina, né? Entender o volume do modelo. Mas ele vai te mostrar os campos ali embaixo e as texturas sugeridas para o efeito trabalhar melhor, né? Então você pode arrastar depois ali para baixo. Então aqui tem uma biblioteca assim, de efeitos que você pode... Quando você passa o mouse em cima, ele te dá um preview e você já entende mais ou menos o que o efeito faz. Então, por exemplo, esse aqui, né, desse Edge Damage, ele cria essas ranhuras na borda. Então, ele está usando aqui o mapa de Occlusion, Curvature, para encontrar as bordas do meu modelo, né? Então, é um mapa que a gente tinha gerado antes. O Substance Painter ele faz bakes, ele gera esses mapas também, tá? E aqui tem os parâmetros aqui em cima que você pode controlar para, né, melhorar as configurações desse efeito aqui. Às vezes está muito forte, muito fraco, você pode configurar. Então dá uma olhada aqui como fica na viewport, né? Então as ranhuras. Eu posso de vez em quando eu gosto de desabilitar o Occlusion para não gerar essas ranhuras no meio do modelo. Posso forçar mais o Curvature no local que estaria o Occlusion. Eu posso jogar o mapa de Curvature também, ou simplesmente deixar sem o Occlusion ali, tá? Sem nada, né? Aqui eu tenho um contraste, posso deixar um pouquinho mais sharp, assim, o efeito, menos blur, né? O level é quão intenso vai ficar esse efeito no meu modelo, tá? Então, por exemplo, o material que eu estou usando ali ainda é um material comum, assim, só cria um fill layer, né? A gente pode arrastar um material ou clicar no material diferente para aquele fill layer. Por enquanto eu deixo branco mesmo, é só para eu ter uma nitidez, assim, tá visualizando o que realmente está acontecendo. E depois eu posso aplicar qualquer material ali, né? Então você veja que criou uma ranhura interessante e está tudo aplicado na minha máscara ali, né? Então o efeito você pode ver aqui na viewport. Eu posso dar mais uma
refinada, ou aumentar, por exemplo, os danos aqui, que ele cria umas ranhurinhas sobre o modelo, né? Posso diminuir ou aumentar um pouco o level. E assim eu vou ajustando para ficar de acordo com o que eu acho mais interessante para o meu modelo, né? Aí você pode experimentar aí vários efeitos diferentes que ele tem ali, generators, para que você consiga um resultado melhor. Aqui ele tem uma pequena biblioteca, você pode testar, ver qual que vai trabalhar melhor para você, né? E como eu disse, você passando o mouse aqui em cada efeito, você vai ver um preview, né, de como o efeito ele vai trabalhar sobre o seu modelo. Por exemplo, agora eu posso selecionar o Fill Layer, tá, e aplicar um material diferente para esse Fill Layer, para não ficar ali branco, né, ter um material mais interessante. Então eu posso aplicar um outro tipo de metal ali, um metal um pouco mais claro para contrastar com o que eu já tenho, né, que é escuro. Então vai ficar uma ranhura um pouco mais clara e mais interessante para contrastar com o material que eu já tinha, né? Então é questão de testar alguns aqui diferentes e lembrando que cada um tem o seu parâmetro ali do lado direito. Eu não preciso ficar só no default, né? Eu posso abrir todas as janelinhas ali do parâmetro e dar uma trabalhada, uma diminuída, mudar aqui a cor, por exemplo. Posso mudar vários parâmetros aqui para conseguir uma aparência diferente que fique mais de acordo com o que eu espero, né? Posso mudar aqui roughness para ficar um pouco mais fosco e contrastar com o meu modelo, né? Só lembrando, quanto mais branco, o roughness é mais fosco, né? Ele é o contrário do gloss. O gloss, quando mais branco, mais reflexivo. O roughness é só o gloss invertido. Então você consegue mudar esses parâmetros aqui para ter um efeito diferente, né? Eu vou criar coloquei dentro de um grupo eu poderia fazer diferente, mas eu coloquei aqui dentro de um grupo esse material. Só Ctrl G, você cria o grupo se quiser, ou clicar lá em cima na pastinha com o layer selecionado. Só peguei aqui um brush diferente, né? Cliquei na máscara, que eu criei uma máscara branca, e posso esconder aqui um pouco esse efeito para não ficar muito uniforme, né? Então aplico as ranhuras e depois eu posso ir refinando esse efeito pintando a máscara para ir revelando. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a resolução, ou na verdade aqui, desculpa, eu diminuí um pouco a resolução só para ficar mais leve de pintar. Às vezes você não tiver uma máquina, um computador muito bom, às vezes você pintar no 2048 ou 4096 pode ficar pesado, ficar um pouquinho de lag na hora de pintar, mas você pode diminuir a resolução, né? Lembrando que o Substance ele guarda a informação de mipmap, ou seja, de pixel. Depois se aumentar, ele não vai perder resolução não. Você pode aumentar de novo e ver como é que está ficando o efeito, né? Bem interessante. Apertando a tecla C, você pode ver exatamente como está ficando cada mapa, né? Você vai apertando o C, lá em cima vai mudando os nomes, mostrando qual canal você está trabalhando no momento. Para você voltar para o material, é só apertar a tecla M de Mature, ele volta normalmente. Vou criar um layer comum aqui agora, layer no sinalzinho de mais. E eu vou pintar só o roughness nesse metal, só para você ver que dá para eu alterar o comportamento da reflexão do meu modelo. Ele não, vou selecionar aqui um shader uniforme, né, um material, para eu pintar com ele. E ali nos canais do lado direito, né, você está vendo que é um shader comum, branco, eu vou desligar o color, o raster, tudo, e vou deixar só o roughness. E de acordo com a cor que está ali o meu roughness, eu vou pintar. Só vou selecionar um brush aqui, o Dirt,
para fazer uns ruídos na reflexão. Por exemplo, se eu deixar mais para o branco, eu vou pintar ele. Tá vendo que está ficando mais fosco a peça, né? Porque quanto mais branco, mais fosco. E isso eu posso deixar o brilho um pouco mais manchado, mais cheio de ruído, né? Para não ficar tão a reflexão às vezes muito uniforme, parecer que está mais embaçado. Apertando a tecla C, eu posso ver exatamente como está ficando o meu roughness, né? Eu aperto a tecla C e eu posso ficar ali, digitar um valor ou arrastar o slide e pintar uma variação de cor aqui para o meu roughness. Ou seja, quanto mais preto, mais reflexivo. Você viu que ficou um pouquinho mais molhadinho ali onde eu pintei mais escuro, onde está mais preto, né? E assim também eu posso ir girando a luz. Se eu segurar a tecla Shift e o botão direito do mouse, eu vou estar rotacionando a luz também do ambiente e ver como é que está ficando a reflexão no meu modelo. É importante fazer essa rotação de vez em quando e ficar vendo como que a luz interage com a reflexão, né? Já que a reflexão tem muito a ver com a iluminação. Então é importante você ficar girando o fundo, a iluminação sempre que possível e ver o que está acontecendo na sua reflexão, né? Eu apertando aqui a tecla F1, eu posso ver também no meu modo de UV, né? Que eu posso ver a minha textura aberta aqui do lado. Em alguns casos é até interessante para ficar mais fácil de pintar a textura através da UV, né? Então eu posso, às vezes fica mais fácil de enxergar o que está acontecendo também. Então fico aqui alternando entre a vista 3D e a 2D aqui, que é onde está a minha UV, e ver o que está acontecendo quando eu estou pintando a textura, né? Então é importante você ter essa noção, assim, que você pode alternar e variar de vista para ficar mais fácil enxergar o que está acontecendo aqui no modelo, né? Posso dar zoom aqui e posso voltar, né? Aqui no View Settings você tem a opção de wireframe, você pode mudar a cor, a intensidade dele, né? E ver às vezes como uma guia, assim, né? De repente você vendo a textura se confunde um pouco, mas pode ligar o wireframe aqui e ver onde está cada quina do modelo, cada parte do volume mesmo. Às vezes é só assim, você fica um pouco perdido. Então, de vez em quando eu gosto de ligar o wireframe para nível de informação ali, né? Só para você saber que dá para você fazer isso, ok? Aí você consegue variar aqui a reflexão do modelo, criando um novo layer e pintando mesmo para poder ter essa variação. Eu posso alterar, por exemplo, também a cor. Eu tenho aqui algumas opções. Eu cliquei no Layer com o botão direito e tem Add Filter. Ele tem uns filtros que nem do Photoshop. Por exemplo, aqui em Filter, eu vou selecionar. Eu tenho aqui um Hue Saturation, onde está aqui o meu mouse. E eu tenho a opção aqui de alterar, né? Aqui em saturação, deixar menos saturado ou mais saturado. Depende do que eu quero. Então, assim como o Photoshop, eu posso fazer uns ajustes de cor assim, no Layer. Então, cliquei com o botão direito em cima do Layer, né? Vou repetir isso com o Layer de baixo aqui para vocês verem. Vou lá no Hue Saturation. E agora, se eu mudar aqui, mexer na saturação, eu posso mexer no Hue aqui em cima para mudar a tonalidade do material, né? Então, posso ficar aqui mexendo assim em cima do shader original, por isso que a gente vai manipulando e consegue uma variação interessante em cima do que já tem, né? Não ficar só dependendo do material pronto. Se bem que o Substance, com o tempo, a comunidade está fornecendo bastante materiais legais prontos. Você mesmo, com o tempo, vai criando os seus e fazendo uma biblioteca, né? Depois vou falar sobre criar o Smart Material, que nada mais é do que você clicar num grupo e com o botão direito e fazer o Smart, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui eu alterando as cores do modelo, só para ficar mais de acordo com o concept. É ligeiramente azul, meio para o roxo, assim, o concept, né? Então só deu uma forçada na saturação para fazer
forçar aqueles vermelhinhos ali do ferrugem e da cor em si, né? Para poder ter uma variação interessante de cor em cima do modelo. É sempre importante você manter as coisas nomeadas, né, para você não se perder assim depois. Às vezes eu vou fazendo só para ganhar tempo, mas eu volto renomeando cada coisa para não se perder, porque com o tempo vai ficando muito layers e se você não nomeia, você fica fácil de você se perder, né? Então é importante você conferir cada layer, nomear e deixar tudo certinho. Questão de organização, isso é até válido para empresas, assim. Quando você vai mandar para uma empresa, você tem que mandar o seu arquivo organizado. Eu trabalho na indústria, a gente tenta manter o máximo de organização, pensar que outras pessoas podem pegar o seu arquivo e trabalhar em cima. Criei um novo fill layer aqui, né? A gente vai aplicar mais um efeito diferente. Escolher um material aqui. Pegar um material meio parecido com areia, algo do tipo assim, só para vamos criar um efeito agora inverso. Na verdade aqui eu só arrastei um Smart Material, okay. Só para testar mesmo. Tem esse de Sand, né, que é a areia, ele tem um efeito interessante, mas só para testar mesmo aqui, vamos ver. Eu vou tratar esse fill layer primeiro, só deixar uma cor aqui próximo do que eu quero, para ficar mais leve também. Só vou usar no fill layer. Vou aplicar aqui uma máscara preta mesmo e lá embaixo um generator novamente. E aqui, ao invés de eu colocar um generator que vai me dar um efeito de ranhura na borda, eu vou colocar agora uma espécie de dust, né, um dirt, para colocar o efeito do lado de dentro, ao invés de ser nas bordas, ou colocar nas quinas, na junção, para parecer uma espécie de ferrugem, de empoeirado, assim, causar um efeito interessante no metal, né, e enriquecer um pouco mais a textura. Então é só mexer um pouquinho aqui nos parâmetros para deixar mais de acordo com o que eu quero, né? Pode ir arrastando os slides, deixando... Lembrando que o level sempre ele dá uma forçada assim no geral em cima do modelo, né? Então, às vezes o level ele é o efeito meio geral, assim, você aumenta ele vai intensificar tudo de uma vez só, né? Então às vezes eu faço isso só para ver como é que ficaria mais intenso, menos intenso. O contraste aqui você trabalha ele para deixar, né, o menos borrado, assim, o efeito, a textura, ele vai ficar mais nítido, mais contrastado mesmo, né? Tem aquele botãozinho random lá em cima, que é aleatório. Você pode clicar no random lá em cima de vez em quando e ele dá uma sorteada assim no efeito, né? Dependendo do efeito que você está usando é interessante, que ele dá uma variada, é meio randômico assim mesmo, para ver que você chega num resultado melhor, né? Obviamente que aqui é um efeito eu coloquei, estou usando de uma maneira um pouco mais automática, só para a gente ver como ficaria de fato. Mas eu posso criar depois uma máscara em cima e para poder dar uma aliviada ou forçar algumas partes, deixando um pouquinho mais natural, né, do que ficar só no automático, assim. Não é muito bom deixar as coisas só no automático, né? Então tem que ter esse senso, assim. Sempre conferindo aí que está acontecendo em cada canal, né? Seja no roughness, na cor, para você não ficar perdido. Às vezes você está vendo no shader só, um M ali apertado, então você vê com reflexão, vê com tudo e você não tem a noção real, às vezes, do que está acontecendo. Pode te enganar. Então é sempre bom ficar atento ao que está acontecendo de fato em cada canal, né? Okay. Você pode testar outros efeitos e ver o que você consegue
melhorar também. Às vezes um não te deu o que você esperava, você pode testar outro, né? Sem problemas. E, às vezes eu gosto de criar outros um grupo e jogar dentro só para poder ter um controle melhor das pastas, saber o que é metal, o que não é, né? Mesma coisa eu fiz aqui, só criei uma máscara e deu color pick para ficar esse efeito somente dentro do metal mesmo, né? Que ele estava sendo aplicado por todo o modelo. Não sei se você reparou que no tecido também estava o efeito. Então eu só criei uma máscara ali com color selection e selecionei a cor que é somente o metal mesmo, para poder não ficar esparramando pelo modelo onde eu não quero, né? Eu vou criar também um outro fill layer para que a gente possa aplicar em outras partes aqui, um outro material, né? Então criei um novo fill layer, vou deixar ele aqui embaixo por enquanto, porque aí já fica por baixo das outras máscaras já existentes. Vou tentar um material aqui meio plástico, só para poder ficar próximo do que eu quero. Mudar a cor dele aqui para uma cor mais próxima do Consp. Exatamente para ter esse contraste, assim, que a outra peça é um metal assim bem forte, né, um metal chamativo, e essa peça eu deixei um aspecto mais plástico, né, e ele vai ficar um pouquinho mais fosco depois também, para ter esse contraste com o metal, porque o metal ele já é bem reflexivo, bem forte a reflexão dele, então agora eu deixei sem até metallic, para não ficar metálico mesmo o plástico, né, eu deixei ele sem metallic, para poder exatamente contrastar com o modelo. Só crio uma máscara, dando um pick color. Aqui tem a tolerância, que você pode aumentar ou diminuir de vez em quando, que é para, às vezes fica um recortezinho de uma máscara para outra. Você pode ficar controlando tanto no hardness quanto nesse tolerance aqui, que é para não ficar um contornozinho, um recorte de uma máscara para outra. Então você pode mexer em todas aqui para regular direitinho, né? Senão fica às vezes um recorte de um material para o outro. Só mexer na tolerância e lá em cima deixar um pouquinho blur também, não muito hard. Ok. Sempre bom estar nomeando para não se perder. Coloco em plástico. É bom ter essa atenção e manter essa organização também. Já vou criar um outro material aqui, um novo fill layer, para que eu vou criar um novo material para aplicar também aqui no modelo. Já criei uma máscara, vou dar pique nos diamantes aqui. Selecionar o fill layer, vou procurar um outro material que seja mais equivalente ao que eu estou procurando. Esse material aqui. Tem um carpente também interessante. Posso aplicar ele no modelo. Sempre lembrando que você pode alterar os parâmetros ali do material, né? Não ficar só no que você tem. Vou tirar aqui o height map, né? Na máscara aqui mudar também a tolerância para não ficar esse recorte todo. Eu posso mexer nos parâmetros do material para poder deixar mais de acordo com o concept, né?
É sempre bom estar observando o seu conceito. Ele não está aqui visível para vocês, mas sempre que eu estou fazendo a textura, eu deixo no segundo monitor e vou vendo como funciona, né? Ok? Depois a gente vai fazer aqui o tecido também, vou mostrar como eu faço alguns rasgadinhos e tal, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas só estou dando uma pequena ajustada aqui ainda no material, né? Para deixar mais de acordo com o que eu quero. Deixar um pouquinho mais ou menos reflexivo, sempre girar a iluminação de fundo ali, segurando o Shift e o botão direito do mouse. Controlar um pouco mais a reflexão. E ajustando para deixar mais de acordo com o que eu quero. Para o metal aqui, para os dentes e ajuste aqui é mais questão de refino, não tem muito o que falar assim do que você já viu de refinar as coisas, e a gente tem muito pouco tempo no vídeo, então eu vou começar a mostrar também, por exemplo, como eu vou trabalhar, por exemplo, tecido, outras coisas que são um pouco diferentes, para que a gente ganhe mais tempo, tá bom? Para trabalhar com transparência no Substance Paint é importante você mudar o shader, né? Então vim aqui no shader, clicar ali, eu tenho as opções aqui de uns shaders diferentes, tem o do Dota, tem outros shaders que você pode usar aqui para determinado efeito, e tem alguns de transparência, como esses aqui que você pode ver. Eu vou usar o Alpha Blend, que ele tem double side, né? Então consigo ver os dois lados da face trabalhando com transparência. Ok? É importante, né, que você habilite um canal diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês que para você pintar a opacidade no Substance Paint você precisa habilitar um canal diferente. Então estou criando um novo layer aqui para pintar a transparência, né? Não fill layer, você não pode pintar, né? Igual a gente viu. Aqui eu criei um layer comum. E agora preciso ter um canal aqui, você está vendo que só tem os canais básicos, eu preciso de um canal de opacidade para pintar a transparência. Então vou aqui no Test Reset Settings, tem um maisinho lá em cima onde tem os canais, e eu posso colocar aqui um canal de opacity. Eu posso acrescentar canais diferentes, né? Então ele aparece ali do lado direito também, assim como os outros canais comuns. Eu vou desligar todos eles, vou deixar só o opacity ligado. E agora significa que eu pintar o preto é invisível, né? Então vou pintar aqui a transparência. Vou dar um zoom para ficar mais fácil. Diminuir o tamanho do brush de uma maneira fácil. Vou colocar o brush default aqui para ficar mais fácil de eu pintar. Pode selecionar aqui nos brushes. Posso usar os colchakes, né, do lado ali do Enter para diminuir o tamanho ou aumentar o tamanho do brush. Também posso mexer um pouco nas configurações aqui do brush, tem um size ali, tem o flow. O flow basicamente, ele controla praticamente uma opacidade assim do brush, né? Para ele não ficar tão, você clicou e ele já sai fazendo, você pode deixar o flow um pouco mais baixo se quiser, se for o caso, né? Também você pode mudar a direção aqui quando estiver trabalhando com um brush diferente, tem o flow path, que é para depois a gente vai usar com lazy mouse, por exemplo, mas a gente vai ver isso depois ou em outra oportunidade, né? Por agora eu quero mostrar a transparência para vocês como funciona. Estou com o layer ali habilitado, eu estou aqui, tem as configurações do meu brush que já está exatamente como eu gostaria, né? Então só ver o layer que eu estou e lá embaixo a cor que eu estou pintando. No caso opacity, correto, já está preto. Então agora quando eu pinto aqui, ele já faz uma transparência, como você pode ver, né? Ele vai fazendo uma transparência já no tecido. Então eu tinha aplicado, para ficar melhor de enxergar, eu vou em View Settings, vou lá em Environment Opacity, vou diminuir a opacidade do Environment para não ficar vendo muito o fundo, né? E enxergar melhor aqui o contraste entre o tecido. Eu tinha aplicado um material já com a textura de tecido, isso aí
Você já viu a gente aplicando material, então eu já pulei um pouco para você ver a opacidade, que é algo diferente mesmo no processo. Então foi assim que eu pintei mesmo, eu fiz a opacidade, né? Você pode fazer no Photoshop, trazer para cá e dar continuidade à sua pintura de opacidade, ou pode até mesmo fazer direto aqui no próprio Substance dessa maneira. Então, aqui eu estou fazendo um pouco a grosso modo, só para nível de informação, mas é dessa maneira que eu fiz os desfiados assim do tecido da Dragon Elf. Você pode lembrando que o atalho que nem aqui você pode colocar branco e você, em vez de estar escondendo, né, você vai revelar o que você tinha escondido. Ele não está apagando de fato, ele está escondendo, né, de acordo com a cor. Então preto deixa invisível e branco deixa visível, né? Se você quiser ficar alternando sem ter que ir lá clicar mudar a cor, você pode ficar apertando a tecla X. A tecla X fica alternando entre preto e branco, então fica fácil de você trabalhar. Em vez de digitar toda hora lá clicar, você pode usar esse atalho, o X, para ficar alternando, né, entre as cores, ok? Então assim que eu fiz a opacidade do tecido da personagem. Agora eu vou pintar o chifre, habilitar a simetria aqui do personagem. Vou mostrar como que eu fiz a questão do glow, né, a pintura mesmo do personagem. Só certificar do Test Set que eu vou estar usando, que é o do corpo, né, o body. Eu só coloquei para pintar com cor aqui, coloquei uma cor amarela básica para começar a pintar, tá com a simetria ligada, ok? Eu estou pintando aqui com um brush normal mesmo, só para poder dar uma cor inicial, né? Colocar uma corzinha amarela inicialmente, depois eu vou mesclar com outras cores. Eu dei só uma adiantada um pouco no vídeo, para a gente não se estender bastante, né? Não estender muito, que a gente tem pouco tempo. E aqui só colocando um pouco mais de laranja, né? Misturando com o amarelo, como se o chifre tivesse mais quente na ponta, né? Então ele está mais aquecido ali na ponta, ele vai perdendo força, então ele vai passando do amarelo para o laranja, do laranja e esfriando assim com uma cor mais avermelhada, né? Então só para... E você viu eu roubando a cor ali, eu acho que por default no Substance ele está a tecla P de Pick Color, mas eu mudei para a tecla V, parecido com alguns softwares, né? Eu vou criar um novo layer e eu vou adicionar agora um canal chamado Emissive. Esse canal é para fazer o mapa de glow, né? Então quando eu levar para o Marmoset, depois eu posso aplicar lá no material um efeito de glow, né? Só conferindo aqui que está realmente na UV que eu quero. Então vou aplicar aqui, habilitar o Emissive, né? Só scrollar um pouquinho para baixo e vou deixar só ele habilitado, porque eu só quero pintar nesse canal mesmo. Então vou desabilitar o restante, deixar só o Emissive aqui. Às vezes eu posso deixar o Color também, se eu quiser pintar os dois canais ao mesmo tempo, ou se eu quiser pintar só o Emissive também, não tem problema, tá? Então só para você ver como funciona pintar o glow aqui no Substance. Vou diminuir um pouco o brush, né? Vou pintar aqui, você vai ver que vai ficar um pouquinho mais aceso do que eu pintaria uma cor normal, né? Ele vai ficar mais forte, assim, mais translúcido. Desculpa, translúcido não, né? Ele vai ficar mais intenso aqui pro glow, tá? Eu quis falar mais incandescente, não translúcido. Ele vai ficar mais incandescente, assim, mais aceso. E dá para intensificar esse emissivo. Lá em cima você pode mudar, assim como o color, né? Alterar a opacidade para controlar a intensidade dele, ok? E no View Settings você pode aumentar a intensidade dele na viewport. Não recomendo aumentar muito, porque isso aqui é só visualizando na viewport, né? O default é 1 mesmo, e quando você levar para o Marmoset vai estar o default 1 mesmo, né? Então pintando aqui só para você ver com glow.
deixando bem aceso. Depois a gente vai fazer uma transição mais suave, né? Só para poder mesmo ter uma iniciação aqui de deixar aceso o chifre, né? Pintando mesmo, deixando mais incandescente, mais aceso, assim. Isso aqui depois no marmoset dá para fazer isso substância também, mas não precisa fazer isso agora. A gente deixa bem aceso com um efeito de glow lá, né? A gente deixa o emissive bem forte. Okay. Você pode ver que fica bem bacana assim, com o efeito já pronto, né? Eu vou criar um novo layer aqui agora, no caso um fill layer, e vou só colocar um pouquinho de cavity nesse chifre, né? Só para ficar uma cor diferente assim nas entrâncias dele, nas cavidades, e deixar essa textura um pouquinho mais interessante. Então, cria uma máscara preta mesmo, adicionar um generator. Vamos pegar esse aqui só para adicionar o efeito nas cavidades, né? Mexer nos parâmetros, deixar um pouquinho mais interessante a textura desse chifre e não ficar tão básico só a cor, né? Então vou colocar um pouquinho de cavidade nele mesmo. Por enquanto tá um material padrão ali do fill layer, mas eu só vou deixar um pouquinho mais fosco e mudar a cor aqui. Uma cor mais interessante, né? Só para ficar uma texturinha melhor o chifre. Okay? Então fica bem interessante o resultado, né, depois. Bom, eu vou explicar agora um pouco sobre como deixar, por exemplo, colocando aqui um layer só para o corpo. Eu vou pintar, por exemplo, vou colocar um efeito aqui, uma textura só para o roughness, né? Só para reflexão, para deixar a reflexão do corpo um pouquinho mais interessante. Sobre a cor do corpo do personagem, eu vou explicar um pouquinho mais adiante como que eu fiz. Não fiz um substance, mas poderia ter feito. Então aqui no canal Roughness, eu vou desligar o restante, vou deixar aqui o Roughness ligado, né, só para controlar a reflexão do corpo. Então vou aqui, cliquei no canal Roughness e vou pegar uma textura procedural aqui de Dirt, que é um granulado, né, um noise, que é só para poder criar uma variação na reflexão, para deixar parecendo que está meio suadinho, aquele aspecto de brilho da pele mesmo, né? Então vou mexer aqui nas configurações, deu invert. Então você pode ver que mexendo um pouquinho nas configurações, como que vai ficando, né? Fica parecendo que está meio suadinho assim o brilho, né? Ok. Ou seja, eu trouxe a textura de fora, né? Eu fiz a textura da cor no ZBrush e eu trouxe para cá somente para dar um acabamentozinho. Então aqui então posso mexer na repetição da textura aqui, se eu achar que está muito grande, né? Ali no tiling. E é sempre bom girar ali o environment e ver a luz passando, como ficaria esse suorzinho assim. Na verdade é o brilho dos poros que seria, mas um pouquinho exagerado, até porque aqui é mais estilizado o personagem, eu acabo deixando com um feeling mais interessante assim. Na hora que a luz passar, ficar esse brilho um pouquinho com noise, assim, né? Com um pouco de granulado. Fica mais interessante o brilho do que aquele brilho muito lisão, assim, né? Bom, é sempre bom conferir os canais, né? Apertando a tecla C e ver como é que está ficando o mapa de fato. Então você vê que o mapa ele faz esse granulado porque o que está preto é mais reflexivo e o que é branco é mais fosco, né? Então tem que deixar mais o branco aqui para não ficar tão molhado assim. Vou inverter de novo, estava melhor. Então deixar invertido. Só ir configurando, ajustando um pouco os canais aqui para deixar mais interessante. Eu posso pintar também
um outro layer de roughness para partes diferentes como a boca, o olho e locais que eu quero que fique um pouquinho mais reflexivo, tipo o lábio para ficar mais gloss, né? Como se fosse ela passou um batom ali, ficou uma base mesmo, ficou bem molhadinho. Então eu só criei um novo layer, deixei só o roughness, estou pintando uma cor um pouco mais escura, próximo do preto, para deixar mais molhadinho aqui o lábio, né? Então só dar mais uma pintadinha, deixar mais interessante. Olha como vai ficando bem mais interessante, né? Só aumentar um pouco o flow aqui do brush. E você vai pintando aqui, movimentando a luz, você vai vendo que fica mais interessante o brilho, né? Aperta a tecla C de vez em quando para conferir mesmo. Posso vir ali ligar o wireframe para ter, né, mudar a cor do wireframe também e ter um feedback, né, de onde eu estou pintando de fato. Então pintando com a cor escura, mais voltado para o preto mesmo. Quanto mais escuro, lembrando o roughness, é mais reflexivo, né? Okay. Pintando aqui o lábio dela e para ficar bem com a cara de que ela passou uma base assim, tá? Fica mais brilhoso, mais reflexivo, o lábio fica mais interessante, né? Posso apertar a tecla F1 e conferir aqui no pintar também na UV, né? Porque algumas partes na vista 3D eu não consigo pintar facilmente. Então posso vir aqui na vista 2D, na minha UV, apertando a tecla F1 e pintar também mais facilmente as partes que estão mais para dentro do lábio. Eu apertei a tecla M para voltar para o material e ter uma ideia de como está ficando de fato. Olha como fica bem interessante, né? Posso colocar um pouquinho de brilho mais para a ponta do nariz, que geralmente é mais oleoso. Ok. Sempre girando a luz para ver como que a reflexão, né, o roughness está reagindo de acordo. Às vezes também não posso deixar tão reflexivo. Ok. Outra parte interessante de deixar bem molhadinho aqui é bem na bordinha da pálpebra, né? Fica molhadinho, mas hidratado a pálpebra, fica mais interessante. Então só liguei a simetria aqui para pintar dos dois lados. Vou pintar a bordinha aqui da pálpebra, né? Vou deixar um pouco mais hidratado, dizer assim, um pouco mais reflexivo, né? O olho está no mesmo test reset, eu já posso pintar um pouco aqui também, deixar mais reflexivo. Mas depois eu posso pintar melhor na UV mesmo, deixando bem interessante. Olha como fica mais, dá um contraste, né? A pele um pouco mais fosca aqui, exatamente uma região que fica mais hidratada por causa do olho. Posso pintar em algumas regiões do corpo próximo do seio aqui, deixar um pouco mais reflexivo. Então no ZBrush eu vou mostrar a técnica que eu costumo usar, na real, que eu usei para ela, para fazer a textura da pele, né? Então, é uma das técnicas que eu uso. Não é todo momento que eu uso isso. Geralmente, para personagem um pouco mais estilizado, eu uso essa técnica. Para personagens mais realistas, eu combino fotos ou outro processo, ou até mesmo parto desse princípio, né? Então, eu vou mostrar no ZBrush rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, qual é o processo mesmo. É mais para entender como que eu fiz, né? Qual que é a ideia que eu costumo usar para fazer pele, assim, pintura de pele para personagens, principalmente mais estilizado, como esse. E às vezes eu uso a mesma técnica até para alguns personagens que não são tão estilizados, né? Mas, por exemplo, para Dragon Elf eu usei essa técnica aqui para fazer a pintura de pele. Eu vou primeiramente mudar aqui o material com Skin Shader, pode encontrar ele aqui embaixo, Skin Shader 4, né? Porque ele é mais branquinho, tem um aspecto mais de pele mesmo e não vai interferir na cor que eu estiver pintando, né? Eu posso
selecionar aqui uma cor básica que já vai ser próximo da minha cor final de pele. Por exemplo, eu vou fazer uma cor mais cor de pele mesmo, não da Dragon Elf, que é mais rosinha. Eu vou deixar um pouquinho nessa tonalidade aqui, tá? Eu vou, para preencher, né, queimar essa cor aqui pro material de uma vez, toda vez que eu for mudar aqui, para não ficar alterando a minha cor, eu posso vir facilmente aqui no menu Color e dar um Fill Object. Ele vai queimar essa cor selecionada para o objeto. Repara uma coisa, que quando eu queimo, ele liga esse pincelzinho aqui do Polypaint, né? Esse pincelzinho ativo significa que ele vai estar com uma cor que foi setada assim para o objeto inteiro. Se eu desligar aqui, se eu mudar aqui a cor, ele vai mudar, né? Porque ele não está com o pincelzinho ligado. Se eu ligar aqui, ele vai mostrar a cor que foi aplicada. Então, quando você vai pintar, você tem que habilitar aqui e ligar o botãozinho, o pincelzinho aqui do Polypaint. Outra coisa é que, por default, o ZBrush pode estar usando o Z-Edge ou o Z-Sub, que é de escultura, né? Ó, se eu for fazer qualquer coisa aqui, ele vai esculpir na minha peça. Então eu tenho que desligar esse cara aqui, porque eu não vou esculpir, eu vou pintar. Então eu vou ligar só aqui o canal RGB. Tá? Então agora o que eu fizer sobre a peça vai ser pintura, porque está o RGB ligado e não os edges e sub de escultura. Então a técnica que eu costumo usar, quando eu tenho a pele já definida, a cor default dela, né, eu vou criar variações dessa pele aqui. Então uma técnica que eu uso é vir aqui no Stroke, vou mudar para a opção aqui. No caso, por enquanto, eu vou mudar realmente aqui para o Color Spray, que ele tem uma variação de tonalidade. Ele dá uma queimada em uma parte da cor e mantém outra cor por cima. Ou seja, ele vai fazer uma pigmentação variada, né? E aqui eu vou usar um alfa igual esse aqui, o alfa 8 ou o alfa 7, de vez em quando eu uso, fico variando entre os dois, né? Eu vou usar o alfa 7, que é mais tipo uns porozinhos, só para você ter uma ideia. Vou roubar essa cor que já existe aqui, só teclar o C no teclado, né? Usar o C. E vou só dar um escurecidinho, uma aquecida na cor aqui, só para você ver a variação. Por exemplo, se eu pintar normalmente aqui, você já vai vendo uma variação que fica com cor bem de pele, assim, vai queimando uma cor e variando entre duas cores. Por isso que o brush aqui, ó, o Color Spray, né, ele tem uma variação no desenho dele exatamente por isso. Ele vai queimando uma cor e mantendo outra cor, né. Só que, olha só que interessante, fica com a tonalidade de pele mesmo, né, e tem um segredo né, um truquezinho, que é na hora de pintar usando a tablet aí, seja a tablet da Wacom, né, na verdade. Se estiver usando a tablet da Wacom, você pode controlar a pressão da caneta, tá? Então, por exemplo, se eu estou pintando levemente, uma pressão razoável, assim, tipo médio, leve, ele vai pintar dessa maneira. Se eu apertar bastante a caneta, ele vai soltar a variação mais forte, entendeu? Então, quando eu quiser variar bem fortemente, aqui eu aperto a caneta, ó. Eu quero forçar esse granulado, essa variação na pele. Aí eu posso ficar dando pick color, selecionar o C, pegar a cor aqui do lado, que era o default, e pintar por cima, por exemplo. Olha como você vai conseguindo uma tonalidade de pele. Até para coisa realista você consegue fazer esse efeito, tá? Então ela fica uma cor de pele mesmo, assim. Então é bem interessante. Então só não esquecer que quanto mais você apertar a caneta na tablet, ele vai soltar esse granulado mais forte. Então se eu passar mais de levinho, ele vai fazendo mais suave também. Então dessa maneira eu consigo controlar a intensidade que eu vou soltar esse granulado para ter o efeito, né? Então aí você já consegue uma aparência de pele com essa simples técnica, né? Bem simples mesmo. E outra coisa que eu faço para deixar mais realista ainda, se for para o lado realista, né? Eu gosto de criar aqui um layer. Vou vir aqui nos layers,
Vou clicar nesse sinalzinho de mais, que é para começar a gravar no Layer, tá? Se tá ligado aqui o REC é porque tá gravando, ok? E eu vou mudar aqui o Stroke para o Drag Rect, que é para clicar e arrastar, né? Vou mostrar aqui. E o Alpha, eu vou usar um Alpha que é default também do ZBrush, que é esse Alpha 22, que é tipo umas veiazinhas. Para quê, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não significa que eu estou fazendo as veias reais do corpo humano, onde que às vezes o cara vai ficar encanado, mas existe mesmo essa veia aqui. Essas veinhas que eu vou criar aqui não é exatamente simbolizando a veia real do corpo humano. É só para criar uma variação de cor na pele, né? Porque às vezes o corpo tem as veias principais, né? As artérias e tudo mais, e tem os pequenos vasozinhos que contribuem para a pigmentação da pele, né? O que fica por baixo. Então, é exatamente esses pequenos vasos que eu vou fazer aqui agora para ajudar na pigmentação da pele. Então, não estou preocupado onde eles ficam, onde é real. É mais para que eles vão ficar bem escondido aqui, bem apagado. Então, não tem essa preocupação de ser o real do corpo humano. É só para pigmentação da pele mesmo. Então, por exemplo, eu mudei aqui para esse alfa. Vou escolher uma tonalidade de V aqui próximo entre um verde e um azul. Tá? Essas veias que eu vou criar aqui agora, né? Isso vai estar num layer. E essas veias essa veia aqui é mais verde, né? Na tonalidade mais verde para o azul, assim, vão ser maiores, assim. Depois eu vou criar um novo layer com veias menores de outra cor. Então, por exemplo, eu vou clicar e arrastar, né? Deixa eu só deixar um pouquinho aqui mais forte. Ups. Clicar e arrastar, né? Para você ver. Não se assuste com a aparência inicial. Vou clicando e rotacionando, né? Para não ficar muito uniforme. Essas vezes elas vão sumir, tá? Elas não vão ficar assim. Elas vão ficar com opacidade bem baixa. Então, só criando aqui para ficar mais. Ok. Suponhamos que já estou satisfeito com as veias no corpo. Esse eu faria para o corpo inteiro, né? É um pouco trabalhoso, mas ficaria interessante o resultado. Agora eu vou vir aqui no Layer, vou arrastar essa barrinha aqui, vou diminuir a opacidade, de uma maneira que essas veias ficam bem, quase imperceptível, né? Deixar aqui 0,2, por exemplo, depende da pintura. Se você chegar bem próximo que você vai ver, tá vendo? Ela vira quase um borrão por baixo. É só para gerar uma tonalidade na pele mesmo. Ó. Você pode ver, aqui eu deixei um pouco mais forte. Mas vou deixar 0,2. Olha como fica interessante, né? Se eu ligar, desligar, ela praticamente não aparece que é veia, mas a tonalidade que ela dá junto com a pintura gera uma aparência mais realista da pele. Eu vou gerar mais um layer aqui. Okay? Esse outro layer está com o REC ligado, né? E eu vou colocar umas veinhas agora com um tom avermelhado quase para o vinho, assim. E essas veinhas serão menores, né? Serão bem menores, para fazer transição com a outra verde. Geralmente, essas vermelhinhas aqui é só para ajudar a dar tonalidade mesmo. Nem sempre precisa fazer elas, né? Às vezes é trabalhoso para o corpo inteiro, mas você viu que só com a verde já dá uma tonalidade interessante por baixo ali da pele, né? Então, fazendo essa aqui um pouquinho menor, exatamente para casar com a outra textura. Parecendo um monstro, né? Bom, beleza. Aqui eu posso agora abaixar a opacidade, deixar 0,3, por exemplo, 0,2 também. Talvez 0,2 mesmo, os dois fica assim, correto. Olha como fica interessante, né? Fica pequenos vasinhos criando uma tonalidade interessante na pele. Ó. Tá? Você pode vir aqui em cima também no render e colocar flat,
né? Para ver só a cor da textura mesmo, como é que fica, porque às vezes com shader que te atrapalha enxergar o que está acontecendo de fato. Poderia, por exemplo, diminuir essa intensidade aqui de ambos, né? Fica assim, com shader fica interessante, né? Fica uma aparência bem de pele mesmo, né? Depois eu poderia criar outro layer e aí você terminaria de fazer, por exemplo, às vezes eu faço até antes para não dar problema na hora de pintar, por causa dos layers do ZBrush é meio, às vezes buga assim de você ficar pintando com muito layer. Então eu gosto de fazer a parte de pintura antes e depois no final faço essa parte de veinhas no final. Então depois seria só você fazer o restante no personagem, por exemplo, a maquiagem, né? Pintar ali a cor do batom dela, enfim, né? Aqui eu estou fazendo só a grosso modo, só para vocês entender mesmo. Depois eu faria a maquiagem aí dela, pintar aí, colocaria, posso pegar, por exemplo, outro brush aqui, o Dark Red, pegar esse alpha aqui, deixar um pouquinho menos intenso, deixa eu aumentar um pouquinho a intensidade, fazer algumas sardas no modelo, né? Depois pinto um pouquinho em cima para tirar a aparência muito forte, mas daria para fazer umas sardas aí no modelo, né? Fazendo aqui também bem rápido, mas poderia fazer também, fazer umas sardinhas, depois sardinhas é engraçado, né? Umas sardas. E você depois pintaria umas manchas, colocar como fosse acne, umas espinhas, e assim você vai deixando a pele bem enriquecida assim, né, de detalhes. Então essa técnica assim, aqui eu gosto bastante. Se você olhar no meu site, aquela Viking, né, na verdade a Norse lá que eu fiz, a loira que está com a armadura lá, que você vai ver que a pele dela tem essas manchas e algumas, exatamente usando essa técnica aqui que eu mostrei para vocês, tá? Depois no final, só para exportar direitinho, eu gosto de dar um bake all. Ops, deixa eu só, tem que desligar o REC aqui para não dar problema. Dá bake all. E no final você vem aqui em UV Map, né? E vê o tamanho da textura que você vai exportar, seja 2048. Depois em Test Remap, Create. Aí ele tem aqui a opçãozinha de New From Polypaint. Ele vai criar uma textura a partir do seu Polypaint. Se eu clicar aqui, né, ele tem um mapeamento, ó, e eu dou o clone, ele vem para cá. Eu vou onde está o Texture, aqui. Não esquecer que o ZBrush trabalha com V flipado, né, vertical, só dá o flip. E dá export e salvar sua textura. E pode usar Photoshop, no Substance, carregar lá. Normalmente, igual eu fiz, carreguei e dei continuidade no trabalho no Substance.